Então vamos lá, minhas gatas. Vamos falar hoje sobre dinâmicas de escassez, tá? Essa aula vai ser bem importante, mas já aviso que não será uma aula que vai trazer soluções. Eu vou trazer caminhos. É que como eu tenho muita coisa para falar e muitas das coisas que eu vou trazer aqui, elas já estão dentro da comunidade, né? Da plataforma ali de mais aprofundada, tá? Então eu quero trazer umas 15 dinâmicas, é bastante coisa, então não vou ficar muito em cada dinâmica, porque senão, né, vai se estender muito. Eu quero mais trazer o objetivo dessa aula é trazer uma orientação para vocês, né, identificar quais as dinâmicas vocês estão mais fortes e saber o que fazer, né? Qual aula assistir, o que que fazer, enfim, que próximo passo dá, tá? Então é um resumo de várias aulas que tem aí num lugar só para te falar, né? Tu identificar. Tô mais forte aqui, tô mais, né? Tem uma moça, não aparece aqui para mim. Tá, mas não, ai, não vou abrir agora aqui porque vai coisar aqui a gravação. Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Dentro das dinâmicas, né, existem vários níveis de dinâmica, tá? Existe mais sistêmica, eu vou trazer algumas mais sistêmicas, outras mais comportamentais. Então, o que que eu recomendo para vocês aqui nessa aula? Pegar papel e caneta para vocês começarem a identificar, eu me sinto mais forte, né, com mais nessa dinâmica ou mais nessa, ou em muitas, né? E aí o que que tu vai fazer? Tu vai decidir por onde tu vai começar. Por exemplo, quando eu decidi começar a estudar o feminino, foi porque, né, eu comecei a ver que eu estava perdendo muitas pessoas interessantes, eu comecei a trazer essa autorresponsabilidade do quanto eu era mais invasiva, né, tinha pressa das coisas e tudo mais. E então eu decidi, eu preciso estudar feminino. O que que eu fiz? Me aprofundei nesse assunto. Então o intuito é esse, sabe? Vocês identificar, não, eu preciso olhar para isso, então vou focar nisso aqui, tá? É para dar um direcionamento, orientação e trazer essa clareza das dinâmicas que vocês estão. Então vamos lá. Primeira dinâmica, a clássica, né? A gente vai começar pela parte mais sistêmica, depois a gente vai mais para comportamental. A clássica que é não tomar pai e mãe, né? Então tá magoado com os pais aí. Os nossos pais, eles refletem a nossa vida. Então, não tomar os pais é não tomar a vida, não tomar a fluidez aí da vida, né? Como que ela veio, é negar de alguma forma esse tomar a vida, essa fluidez, né? Então, o primeiro passo de todos, dentro de toda a filosofia que a gente traz, é o tomar pai e mãe, tá? Se tu ainda tá muito travado com isso, de fato, precisa olhar, que eu vou trazer soluções aqui no final. É, Então, uma frase que normalmente está no coração de quem não tomou os pais é aquela mágoa, né? Aquela mágoa de falar que a tua vida tá assim por conta deles, né? Tipo assim, uma frase meio simbólica, que aí eu vou, todas as dinâmicas, eu quero trazer meio que uma frase e tu vai ver como que ela reverbera aí no teu coração, né? Nessa frase aqui, é mais ou menos assim, olha o que vocês fizeram comigo, né? Então, quem culpa os pais pela vida que tem hoje, normalmente está nessa dinâmica aqui, né? Pessoas que falam que não teve apoio, que conquistou tudo sozinha, não reconhece que tu não tá sozinha aqui, né? Que tem muita coisa por trás de ti. Por mais que tu não recebeu tanto apoio como tu gostaria, de alguma forma veio vida, né? Veio o suficiente para te estar aqui hoje. Inclusive, tu pode reclamar deles exatamente porque eles te deram um presente muito grandioso aí, tá? E aí o que que acontece? Muitos dos filhos, eles se vingam dos pais por, com a falta de sucesso, né? Exatamente porque ter sucesso é um diploma dos pais de que deu certo. E aí o que que o filho faz? Se ele não pode, se ele não quer olhar para trás e falar que deu certo, ele não pode ter sucesso, né? Então, assim, se ele tiver sucesso, né, ele tem que olhar para trás e agradecer e falar que foi suficiente. Como ele não consegue falar isso devido a mágoas e tudo mais, ele não pode ter sucesso. Então, não ter sucesso normalmente é uma das vinganças com os próprios pais, tá? Então, se alguém se identifica aí, é porque tá, né, num estágio, não é querendo desanimar vocês, gente, todo mundo passa por esse estágio, né? Eu passei, todo mundo passa de alguma forma, em algum nível aí, mas é algo que precisa ser olhado, tá? Não tem como ter fluidez
sem tomar pai e mãe. Deixa eu ver o que mais aqui. Né? E aí, depois eu vou falar um pouquinho da mãe também, né? Que é o leite materno da vida, mas peraí. Então, quando tu tem mágoas profundas, né, o fluxo da vida trava, não tomar pai e mãe é como negar as raízes, né, como se a gente fosse um fruto. Então, quando a gente nega as raízes dessa árvore, quer que esse fruto fique na árvore se alimentando sozinho, não tem como, tá? A gente precisa estar conectado dessas raízes. A forma como a gente olha para os pais é como a gente olha para a vida, né? Então, assim, quanto mais a gente é, se eu acho que faltou lá, eu acho que faltou da vida. Quanto mais eu acho, tenho raiva lá atrás, eu acho, né? Eu tenho raiva das coisas, das pessoas. Então costuma ser um reflexo. Tá me atrapalhando aqui, Patrícia. Não, vai ficar assim mesmo por enquanto, tá? Quanto mais eu acho que quanto mais eu acho que não, né? Eu entro nesse modo de escassez exatamente porque eu acho que faltou, então é assim que eu olho para a vida. É uma forma de olhar, tá? Então, quanto tu achar que foi suficiente, tu vai olhar assim para a vida. Então, assim, e acontece que não dá para fazer o movimento inverso de, então eu vou tomar meus pais para ter fluxo na vida. Não dá para burlar esse sistema sistêmico, né? Essa lei sistêmica é um olhar profundo. Não, então eu vou fingir aqui que vou tomar para poder ter fluidez na vida. Não, tipo, eu preciso, né, olhar com alma de fato, porque senão não abre o coração para ter espaço para eles, tá? Então, dificuldade de confiar, de receber, de crescer. Aí vai ter dificuldade também com autoridade, com dinheiro, né? Relações distorcidas, tudo isso, todo reflexo, né? E aqui interfere, claro que todas as dinâmicas vêm de pai e mãe aqui, mas essa interfere, assim, em muitas dinâmicas, porque reflete no relacionamento, reflete na saúde, porque tu não quer se cuidar, né? Então, assim, aqui normalmente tu tem reflexo em todas as três áreas principais da vida do adulto, que é dinheiro e a prosperidade, relacionamento e saúde, tá? Então, a solução aqui nesse caso é ressignificar a própria história, não vai ter jeito, né? É um olhar desse mais amadurecido, é agir em direção ao futuro. E assim, gente, é claro que a gente vai ter que olhar para os nossos pais e ressignificar, mas paralelo a isso, é uma coisa muito importante, tá? Porque o que que eu vejo? Eu vejo muita gente travar nesse assunto. Tem que tomar os pais e aí ficam travados nisso. E aí não vai para a vida também. Então, é uma linha muito tênue, né? Entre olhar e tomar, mas também seguir. Tanto que eu vejo que no processo de mentoria, né, é uma das recomendações também nesse caso, as pessoas tomam muito mais os pais no processo de mentoria do que numa constelação. Claro que a constelação ela dá esse impulso para o movimento, é, mas ela não. Mas tu toma os pais quando tu cuida da tua vida, não tem jeito. É quando tu vai para a vida, é quando tu tá ocupado com a tua vida, né? Por isso que muitas vezes as mulheres tomam a mãe quando elas são mães, porque elas, né, botaram a vida para frente, agora elas conseguem se ver naquele lugar. Hoje ainda a Pugliese postou sobre isso, né? O quanto agora ela consegue olhar para a mãe dela de outra forma, porque ela tá tentando fazer o melhor dela e quando ela era, né, a filha, ela achava que a mãe dela era uma super-herói que tinha que fazer tudo, que tinha que ser de tal jeito, enfim. Então, tomar os pais é olhar para a vida, é seguir para a vida, sabe? É construir o teu futuro. Eu falo muito disso lá na página, né? Eu preciso tomar os pais para onde olhar? Para o futuro, tá? Então, assim, é uma dinâmica, eu sei que é desafiadora, mas acredite em mim, né? Como eu falei, eu faço muito isso na mentoria, né? Eu lembro que teve uma mentoria onde os pais dela eram acamados e ela tinha essa culpa de ter que cuidar dos pais e não sei o quê. E aí, ao longo do processo, a gente conseguiu trabalhar isso, né? Dela contratar uma cuidadora, que ela sentia muita culpa de fazer isso, de ir lá em momentos mais de lazer e não de cuidado e tudo mais.
E chegou na última sessão, ela falou: Lu, agora eu entendi o que é tomar os pais. Que não é estar lá, não é aquelas obrigações, que não é sobre isso, né? E aquilo me emocionou porque, de fato, eu sei que ela entendeu, sabe? Eu sei que foi profundo, que ela estava no lugar dela ali, de fato. Então, assim, ela só conseguiu fazer isso exatamente quando ela olhou para si, ela cuidou de si e, né, e aí consegue ocupar esse lugar de filho, olhar para os pais de uma forma mais humana, tá? Então aqui solução, né? Ressignificar a própria história, né? Amadurecer, tem que ter esse olhar amadurecido, vai ter que ter muito autoconhecimento, e agir em direção ao futuro, tá? Não tem outro caminho. Senão fica travado olhando para os pais, fica procurando defeito, e é o caso de pessoas que fazem terapia demais, no sentido assim, constelação demais. Fica, sabe, procurando o problema lá atrás, ao invés de ir. Eu vejo muito isso, né? Principalmente quem faz muitas ferramentas demais, assim, já fez de tudo, né? A pessoa que chega, eu já fiz de tudo e não consigo. Muitas vezes é esse o problema, fez demais. E aí acha que sabe tudo e não se abre para o novo. E aí tu fica procurando problemas, ao invés de olhar para a solução, tomar o que foi possível e seguir, tá? Então aqui frases que precisa estar em paz no teu coração quando tu toma os pais, tá? Então vocês vão analisar através dessas frases como que elas estão aí no coração de vocês, que é sim, vocês são meus pais, né? Sim, foi o suficiente. E a partir de agora eu sigo, né? E também eu recebo a vida das suas mãos, agora eu faço algo de bom com ela. Então, quando tu consegue que essas frases sejam verdadeiras no teu coração, é que esse pilar já está mais tranquilo aí para ti, tá? Então tem aula lá sobre tomar os pais, né? Participar das constelações, fazer uma constelação se tu ainda não fez. A mentoria individual, como eu falei, é um processo que a gente fortalece muito a identidade, né? E olha para o futuro. Então, tu começa a deixar teus pais em paz. É, enfim, a mentoria individual para mim é uma das melhores formas de honrar os pais dentro dos resultados que eu vejo. Inclusive, foi também o meu processo, né? Eu saí do meu processo de mentoria, o primeiro, gente, eu não lembrava porque eu estava tão chateada com meu pai. Eu sempre tive problema com ele, né? Eu falava, gente, mas por que que eu fiquei tão brava a vida inteira com isso? Se eu, meu Deus, eu tive tudo, sabe? E claro, né, que tem diferença da gente as nossas feridas. As nossas feridas, né? Eu sempre falo isso. As nossas feridas emocionais é uma coisa, tomar os pais é outra coisa, tá? Duas coisas completamente diferentes. A gente vai ter a ferida do abandono, da rejeição, da injustiça, qualquer uma aí que, enfim, né? Que tu tem 5 feridas emocionais. Cuidar das feridas é diferente de tomar os pais, tá? Então vamos lá. O segundo e o terceiro estão mais relacionados a isso. Um é a falta de mãe. Depois eu vou falar da falta de pai. Então, com a mãe, gente, a mãe foi a primeira pessoa que nos serviu, né? Com a mãe o dinheiro vem. É através dele que o dinheiro chega até a gente. Então, com a mãe o dinheiro chega, com o pai o dinheiro expande, tá? Então, se tu aprende a servir com a tua mãe. Se tu acha que tu recebeu pouco, tu vai entregar pouco. Tu entra naquela dinâmica de escassez. Né, que está relacionado com o leite materno da vida. O dinheiro é o leite materno da vida. Tem muita coisa que eu falo sobre isso lá, né, dentro do módulo ali de dinheiro, de prosperidade, que eu aprofundo muito isso. Então, né, como eu falei no início da aula, aqui é um direcionamento para onde vocês precisam seguir, baseado em cada dinâmica, para trazer consciência de cada dinâmica. Então, vocês podem aprofundar lá nas aulas sobre isso. É, mas então, o dinheiro é o leite materno da vida. Se eu não consigo tomar o leite materno da minha mãe, o que ela me deu, né? Eu não consigo tomar o leite materno da vida. É como se eu recusasse o dinheiro. É como se eu não aceitasse essa nutrição da vida. Esse adulto, né? O adulto faz o seu dinheiro se nutrindo, né? Ele se nutre com esse dinheiro. Então, eu não aceito a nutrição porque eu não aceitei lá também. Então, quem tem muita mágoa da mãe, vai ter muita dificuldade aqui também em fluir com a vida. Então, algumas frases, né? Eu tive que aprender tudo sozinha, minha mãe não me ensinou nada.
ou aquela pessoa que briga para ser diferente, sabe? Tem uma raiva, assim, eu preciso ser diferente da minha mãe, e que no fundo, essa preciso ser diferente é uma competição, e aí que mora o problema, né? Uma competição de eu preciso ser melhor que tu. E é aí que entra essa arrogância de querer ser melhor, tá? Então, a gente não pode querer ser melhor que os pais, né? Eu lembro que teve uma constelação que eu fiz e eu falei essa frase para a cliente, para ela repetir para a mãe dela, e ela assim, mas eu sou melhor que a minha mãe. Eu falei, então vai ter mais problema aí, né? Você não consegue ver a grandeza da tua mãe. E aí, gente, o que que acontece? A gente pode ser diferente dos nossos pais, só que o que acontece? A gente pega tudo que eles nos deram, a gente agrega isso e bota a nossa parte, e adiciona a nossa parte, tá? Então, ser diferente é recusar tudo que eles deram. E aí, se eu recuso tudo que eles deram, eu não consigo agregar a minha parte, eu recuso uma parte de mim que eu sou, e aí não tem como fluir com a vida, tá? Alguém tem pergunta aí, gente? Vocês conseguem se identificar nessa dinâmica ou esse pilar tá tranquilo para vocês? E aí, quando eu não consigo receber, eu também não consigo entregar para o mundo. Então, se eu não consigo dar para o mundo, eu não consigo receber dinheiro, porque é um equilíbrio de troca, tá? E a solução aqui é conhecer a tua mãe além dos defeitos, né? Que nem eu falei da Pugliese, que ela achava que a mãe dela, né, era uma heroína, que a mãe dela fazia tudo, que tinha que saber tudo, é olhar de forma humana para os nossos pais. Olhar além, né, além da função mãe, mas olhar para a mulher, porque a mãe mora dentro, o pai mora dentro. A gente precisa olhar para a mulher com dores, a mulher magoada, a mulher que, né, que também foi filha, que também é filha, no caso, né? Então, é olhar para a mãe além dos defeitos, olhar além do que tu viveu, porque às vezes também acontece uma projeção, a mãe projeta na gente algo que, né, uma criança ferida, tem a relação lá com a gravidez dela, tudo que aconteceu lá na gravidez, então a gente carrega muita coisa da mãe, tá? Então, olhar além, um pouco além do que a gente viveu, olhar para além dessa mãe, né, que te educou, e quando tu conseguir respeitar tua mãe além de todos, apesar de todos os defeitos, e saber que essa foi a melhor mãe que poderia ser, né? Que ela não conseguiu fazer diferente, tá? Então, mamãe, agora eu vejo a mulher que você foi, com quem e o que eu recebi e sigo adiante, tá? É mais ou menos essa frase. É, né? Eu recebo a vida que você trouxe, com tudo que ela trouxe, agora eu sigo o que eu recebi. Então, eu até postei uma cartinha esses dias que é eu recebi demais, né? Essa cartinha, quando a pessoa pensa na mãe ou pensa nela mesma, eu sempre falo assim para a pessoa, tá, e tu tá transbordando? Tu tá transbordando isso que tu recebeu? Porque às vezes a pessoa recebe demais e ela ainda quer mais. E muitas pessoas respondem assim: não, mas eu não acho que eu recebi demais, eu acho que eu recebi pouco. E é esse olhar que trava a vida, né? Aí eu pergunto: sua vida está fluindo? Como estão as coisas por aí? E a pessoa está toda travada. Então, assim, uma coisa leva a outra, né? Esse travamento é um resultado desse não reconhecimento de tudo que eu recebi. Tá? Então, a mãe, ela representa esse servir, esse cuidado, é o fluxo que nutre, né? Então, se eu não recebi, se eu acho que eu não recebi, eu também não transbordo, o dinheiro não vem porque ele vem com o meu servir, tá? O terceiro é a falta de pai, né? Quem tem muita mágoa com o pai, aquela coisa toda. Então, o pai, gente, ele representa a expansão, né? Por isso que com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro multiplica, o dinheiro expande, porque o pai é o mundo, o pai é a expansão. Então, sem o pai, eu não tenho coragem. Então, as pessoas que têm medo demais, normalmente é falta de pai. A ousadia é pai, sabe? Essa coisa, o pai, ele ensina sobre limites, que a gente pode mais, que, né? Por exemplo, gente, a aula, o amor do pai, essa aula é maravilhosa, tá? Vocês têm que assistir. Acho que todo mundo tem que assistir, independente de estar nessa dinâmica ou não. A gente faz a gente olhar para o pai, né, de uma forma
enfim, da função paterna mesmo, né? Ali, até no meio dessa live, eu tive um insight muito grande, né? O meu pai, ele não é muito de elogiar, e eu sempre fui nessa busca de querer né? Um elogio, alguma coisa nesse sentido. E ali naquela live, eu fiz a live com o Paulo Pimon, né? Que ele é muito bom nessa área, e ele falou, né? Que ele falou tipo assim, o pai não elogia exatamente para te ir um pouquinho além, e um pouquinho além, e um pouquinho além, sabe? Então é isso que faz, e talvez, né? Por isso que eu fui e sempre tive essa força de trabalho, de ação, de movimento, que é exatamente isso. Eu tenho que fazer mais, dá para fazer mais, dá para fazer mais. Não no sentido de cobrança, mas tipo, dá para ir além, né? Que é isso que o pai nos ensina, por exemplo. Não é uma boa forma, mas de certa forma funciona, né? Pode gerar alguns traumas que a gente tem que curar pela vida, mas de certa forma funciona, impulsiona a gente para ir para a vida. E quem está muito na esfera materna, como eu falei, fica naquela questão do medo, né? O medo do novo, medo de tudo, vergonha de tudo, medo de se expor, medo. Então, muitos dos medos vêm da falta do pai, tá? Então, e aí, outra coisa que acontece é de olhar para o pai através do olhar da mãe. Eu recebo muitas clientes, gente, que assim não sente autorização de poder amar ou olhar para esse pai porque a mãe vai ficar chateada, como se a mãe tivesse ciúme do pai, né? Os pais, normalmente pais separados, ou pode ser até pais juntos, tá, gente? Aqui, normalmente a dinâmica dos separados fica mais fácil de identificar, mas juntos também, onde a mãe não autoriza e a filha não tem essa autorização de olhar, de amar, até a família inteira, né? Ela meio que recusa a família inteira, ela não sabe de nada do que acontece do lado de lá, enfim. E aí, gente, o que que acontece em constelações também? Às vezes o filho acha que o pai abandonou e tudo mais, e de fato abandonou, tá? Não tô falando que não, não é sobre isso. Mas assim, muitas vezes nas constelações, o homem, ele não é autorizado a estar naquele sistema. Então, a mãe, muitas vezes, ela escolhe um parceiro que não vai ficar exatamente porque não tem autorização para ficar. Lembra até de uma constelação que as mulheres ficaram todas no centro e todos os homens nas pontas. Eles não tinham, eles não podiam chegar perto. E de fato, era assim, era muitas mulheres, filhas mulheres, sabe? Era tias, não tinha muito homem na família e todo mundo era solteira. Ninguém ficava, nenhum homem podia ficar, eles não tinham autorização de estar ali. Então, quando a gente olha, porque a constelação ela nos convida a isso, né? A um olhar maior, a tirar é, o nosso umbigo da dor e expandir um pouquinho essa percepção. E quando eu saio dessa dor, eu consigo olhar além. E quando eu olho além, que é isso que a constelação mostra, né? Essa visão, eu fora dessa dor toda, consigo olhar as dores de todo mundo, eu consigo ver que talvez meu pai não tinha tanta opção assim, ou às vezes o pai também tentou e a mãe não deixou. Então, assim, tem muito a mãe que autoriza o pai para ir, o filho ir até o pai, tá? Então a mãe tem muita dessa responsabilidade, é inconsciente, não é intencional. Não tô falando que é culpa da tua mãe, tá? Não tô falando que é culpa de ninguém. É uma dinâmica que acontece, tá, gente? Vamos falar aqui de uma forma bem adulta, é uma dinâmica que acontece. E que a questão não é culpar ninguém, é exatamente a gente ter essa percepção maior de parar de apontar quem tá certo e quem tá errado. Não que meu pai estava errado por conta disso, a minha mãe por conta disso, né? É parar de apontar os dedos. Esse é o objetivo. E falar, de fato, é muito maior do que eu poderia imaginar, né? E aí tu desiste, né? Tu entra naquela pequenez de não tenho o que fazer, é grande demais para eu tentar entender, eu desisto disso e consigo seguir para minha vida, tá? Então aqui, e mesmo que tu ache que tu não quer o teu pai, né? Tem muitas clientes que falam, mas eu não sinto falta, não tenho zero vontade, não sei o quê. Gente, a alma sempre busca os pais, tá? Então não tem como tu não querer, né? E eu já tive vários clientes também que, assim, buscavam os pais de forma escondida da mãe.
Não, eu até já procurei meu pai no Facebook, sabe? Alguém assim que não pode perguntar para a mãe porque a mãe vai ficar magoada, alguma coisa assim. Eu sei que é uma porcentagem menor de pessoas, né, que estão nessa situação, mas, né, tem que trazer aqui já que a aula é para mostrar essas dinâmicas. E claro, não precisa ser um caso extremo, tá, gente? Pode ser até dentro de casa uma mãe que não autoriza o pai a ter autoridade, que eu conheço muito, né? O pai tá em casa, mas ele não tem voz, né? É tudo pergunta para tua mãe, a tua mãe que sabe. O que ele fala, a mãe tira o que ele fala, fala, não, não, não vai ser assim, sabe? Tira a autoridade desse pai, isso acontece também. Então o filho não consegue acessar a autoridade desse pai, mesmo os dois estando casados. Eu acho que tem uma live ali, uma aula, o lugar da mulher na relação. Eu acho que eu falo sobre isso. Né? Às vezes a mãe afasta o pai da criança, o pai do filho, e dorme com o marido, né? Então o marido e o pai são duas pessoas diferentes, tá? Vamos lá. Então, caminho de solução, né? Conhecer o pai, a história, a família, começa por uma curiosidade, tá? Aí tem a aula ali que eu falei do amor do pai, né? Parar de tomar partido e saber que os dois cabem no teu coração, tanto o pai quanto a mãe, né? E uma frase que dá para falar aqui para quem se identificar com isso é: querida mamãe, eu sinto muito te magoar, mas eu preciso do meu pai, tanto quanto eu preciso de você, tá? Cabe os dois, gente, no coração dos filhos. Não precisa escolher, tá? Não precisa escolher. Esse ter que escolher ou um ou outro, ou uma hora um, uma hora outro. Às vezes os pais colocam os filhos no meio, né, de uma dinâmica de briga e o filho tem que estar sendo juiz ali, tipo, não, agora é esse, agora é esse, agora. Isso faz muito mal pro filho, tá? Então, assim, vocês não precisam escolher, vocês têm os dois. Isso é coisa de adulto, né? Por mais que seja adulta, isso é coisa lá dos dois que são grandes, que se entendam. Então, vamos lá. E aí, no coração, é importante que tu tenha uma imagem dos dois juntos, teu pai e a tua mãe, e assim a vida chegou até ti, tá? Como um portal da vida até ti. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ter essa visualização, mesmo com pais juntos ou presentes. Eu faço essa dinâmica, essa meditação, né, na minha constelação, e muitas pessoas, gente, falam, eu nunca tinha visto meus pais juntos. Então, assim, é uma coisa que precisa ser fortalecida, a imagem dos nossos pais juntos como um portal da nossa vida, tá? Quarta dinâmica. Vou ter que acelerar aqui, que já passou meia hora, eu estou na quarta e são 15, tá? É que entra na parte sistêmica, gente, eu né, não consigo falar pouco. Mas vamos lá. Cuidar do pai ou da mãe, tá? Estar fora de ordem, tá tudo bem em relação, né? Não exclua ninguém. Não, não deixa de ser uma exclusão, mas não uma exclusão, é uma inferiorização, tá? Quando eu saio do meu lugar, né? Ocupo o lugar de um dos pais, os filhos que chamam os pais de filhos. Ai, minha mãe parece minha filha, eu tenho que estar cuidando dela. Sabe aquelas pessoas que falam isso? Ai, meu pai parece uma criança, se eu não ficar de olho nele. Gente, isso é uma desordem tamanha, assim, ó. É, né? Então, tem muitos filhos que ocupam normalmente o lugar de parceiro da mãe. Então, tem mulheres que, mesmo com a falta de pai, ela é muito ativa exatamente porque ela está ocupando o lugar de um masculino. Então, ela vai, ela trabalha, ela tem sucesso, ela tem as coisas, mas provavelmente essa mulher vai ter problemas no relacionamento porque ela está ocupando o papel de um homem que faltou, no caso, o pai dela ali do lado da mãe dela, tá? E aí, aqui, normalmente acontece também um excesso de mãe, né? Que é diferente da falta da mãe, mas um excesso de mãe que gera um vínculo excessivo, é uma necessidade de agradar, são filhos obedientes demais, e esse excesso de vínculo gera uma culpa por se libertar. Então, às vezes, vocês acham que, ah, não, mas eu me dou super bem com a minha mãe. Talvez tu se dê bem porque tu é obediente, né? Tem muitos casos assim, a pessoa se dá bem com a mãe porque é obediente, porque se ela for para um caminho diferente, sei lá, escolher uma faculdade que a mãe não queria, escolher, sabe, caminhos diferentes, vai ter atrito. Então, às vezes, tá tudo bem exatamente porque tu é obediente demais. E isso gera também esse vínculo, né? Quando a filha
tá olhando para trás, que aí é o que acontece aqui nesse caso, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar assim. Ó, por exemplo, a filha está olhando, cuidando dos pais. Ah, é minha filha tem que cuidar, né? Minha mãe tem que cuidar, meu pai tem que cuidar. Aí fica aqui, ó. Aqui é o futuro, aqui é a vida. A pessoa não está olhando para frente. E aí trava a fluidez também. Então, esse excesso de vínculo com os pais ou afeta aqui o financeiro, né? De eu inferiorizar demais os meus pais. Normalmente é numa inferiorização, tá? Quando é uma necessidade de pertencer aqui, de ser cuidada pelos pais, vai gerar mais problema no pilar de relacionamento, tá? Então, aqui na fluidez da dinâmica de dinheiro, que é o que eu estou trazendo aqui, de prosperidade e abundância, é mais no sentido de inferiorizar os pais, tá? Então, quando eu inferiorizo, tem que cuidar e tudo mais, ou essa culpa de não poder seguir o meu destino, né? Porque meus pais vão achar ruim, então eu sou muito obediente, também dá uma travada aí. E aí a pergunta é: quando tu toma um outro caminho, tu é respeitada? Tá? Essa é a pergunta para se fazer. Se eu escolher diferente deles, eu sou respeitada? Posso até ter uma orientação da minha mãe, né? Tipo, não, filha, esse lugar não é legal, não sei o quê. Mas tem atrito? Ela consegue te respeitar quando tu escolhe outra coisa? Como que fica essa relação entre vocês, tá? É, ele já, né, esse lugar de assumir um lugar que não é teu, cuidando dos pais, sendo ou sendo o pilar da família, eu que resolvo tudo, né? Ele gera sobrecarga e impede a fluidez aí da vida. Solução: bancar a culpa de desagradar, né? Reconhecer que os pais têm força, que os pais são grandes, que eles dão conta, né? Que quando tu nasceu eles já eram bem adultos, já faziam muitas coisas aí, então é saber que eles dão conta. Fortalecer a tua própria identidade, né? Que a gente faz lá, como eu falei na mentoria, resgatar quem tu é, assumir esse papel que não é teu, assumir que esse papel não é teu, né? E devolver a responsabilidade emocional para os pais, né? Fortalecer a identidade. Quem que é tu além de filha? Quais as outras coisas, tuas funções e tudo mais? E aí, e praticando movimentos de independência, né? De escolhas, de rotina, excesso de contato no WhatsApp o dia inteiro. Se a tua mãe sabe todo dia o que tu tá fazendo a todo momento, gente, isso é um problema, tá? É um excesso de vínculo. É um excesso de vínculo, né? Se a gente olhar para os nossos pais, a minha avó não sabe tudo que a minha mãe faz, né? Cada uma tá vivendo a sua vida. Então é isso. A gente vai para o mundo e a gente vive a nossa vida. Se a gente tem que dar satisfação ali a todo momento, a minha mãe sabe todos os meus passos, tudo que eu comia, né? Tem gente que é assim. A mãe sabe tudo, tem que falar todos os dias, às vezes é ligação todo dia. Isso é um excesso de vínculo, tá? E aí uma frase, né? Querida mamãe, eu estou exausta, eu preciso cuidar de mim. Né? Com amor eu devolvo o que é seu, agora eu sigo a minha vida. Então, essas são frases que precisam estar fortalecidas aí no teu coração. E eu sei, gente, que é muito fácil a gente arranjar justificativas para se manter nesse lugar. É o que vocês mais fazem, né? Mas é que a minha mãe, nananana, é que o meu pai, nananana, meu pai é alcoólatra, então eu tenho que, tá? Então, assim, essas explicações, elas só servem para te tirar ainda mais do teu lugar. A maioria das suas explicações não é real. Pode até ser de certa forma, mas assim, tu coloca muito mais peso. E eu não tô falando que é para abandonar ninguém, não tô falando que, não deixa a pessoa lá assim. Não, a gente vai dar conforto, a gente vai, né, tentar fazer algo, em casos de necessidade, mas de um lugar de pequeno, sem tirar a dignidade do outro, tá? Aqui também, como eu falei, é mentoria individual e tem uma aula que se chama Como se desvincular da mamãe, tá? Quinta dinâmica: lealdade, pertencimento, medo de superar a família, né? Isso aqui normalmente entra já numa dinâmica de merecimento, quando eu não me sinto merecedora, né? Quando eu travo num teto financeiro, num teto ali, eu tô sempre numa mesma dinâmica muito semelhante da minha família. Então, né, meio que se a minha mãe não pôde, se ninguém pôde, como eu vou poder? Muitas vezes
Isso aqui fica mais fácil de identificar em pessoas que às vezes vão viajar e se sentem mal porque a família não foi, ou porque, ai, mas se eu viajar eu tenho que levar minha família, sabe? Assim, normalmente em viagem tu consegue perceber, em dinâmicas que alguém viaja, tu consegue perceber essa lealdade aqui, que sentimento que tem, que sentimento que tu fica quando tu viaja, se tu precisa viajar. Principalmente a passeio, né, gente? Principalmente a passeio. Se tu sente culpa ou não. Outra coisa que também que acontece nessa dinâmica, a pessoa, como ela não se autoriza a ter mais, ela tenta levar a família junto. Então, ela tenta ajudar os pais antes dela se ajudar. E o dinheiro tem uma ordem que é sobrevivência. Primeiro a gente usa para sobrevivência, depois a gente usa para os nossos sonhos e depois a gente usa para ajudar pessoas, né? E claro, gente, que se a tua família precisa muito, enfim, os irmãos, né, dividem uma parcela lá, não sei o quê, para uma cuidadora, para o aluguel da mãe, para alguma coisa da mãe, não, como eu falei, não é para abandonar ninguém, mas acontece que tem gente que faz mais do que precisa. Não só mais do que precisa, mas, tipo assim, às vezes o pai nem pede, a mãe nem pede, a pessoa vai lá e quer dar mais. Então, a gente ajuda os pais primeiro quando eles pedem, né? Muitas pessoas não esperam os pais pedirem. Então, primeiro, quando eles pedem, não pode ser pesado pra gente, não pode tirar a dignidade dos pais. Então, essas são as três regras de ajudar os pais. Quando eles pedem, não seja pesado para ti e que não tire a dignidade deles, tá? Essas são as regras para ajudar os pais. Vamos lá, o que mais aqui nessa dinâmica? Então, aqui tem muitas etapas para ser avançadas, muitos tetos, né? Normalmente a gente fica um tempo num lugar, tipo, num teto financeiro. Sei lá, eu só ganho até 5.000, não consigo passar de 5.000. Daqui a pouco tu chega em 10. Ah, não consigo passar de 10, não consigo passar de 15. Aí tu fica ali até o 20. Aí depois tem um outro teto que, né? Então, assim, vai subindo esse teto até os 50, até os 100, para quem, né, trabalha aí com internet, que tem coisas maiores. Tu vai tendo tetos na tua vida. E aí, normalmente, tu fica nesse teto. Então, a gente precisa passar ele de forma mais consciente. É muito difícil fazer isso no automático, na sorte, sem querer, sabe? Porque os movimentos não são intuitivos, gente. A gente não consegue. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho essa minha luz. A gente não consegue, é muito fácil a gente voltar para as dinâmicas de sempre, para o lugar de sempre, tá? É o lugar comum que a gente sempre teve. Então, soluções, né? Trabalhar o autoconhecimento, não tem outro caminho. A identificação de crenças, né? De consciência. É, ter eles dentro de ti, né? Ter essa consciência de que eles estão nas tuas células, de que tu vai levar eles para o mundo, que tu vai viajar e levar eles contigo. Através de ti, eles vão ter essa nova experiência, né? Através de ti, eles vão ter paz numa relação. Através de ti, eles vão conhecer mais a prosperidade, mais a abundância. Então, ter essa consciência de que todo esse teu sistema está dentro de ti, ajuda bastante aqui nisso, tá? Então, agora eu sigo com a minha vida, eu honro vocês com essa leveza, né? Como eu honro vocês com a minha abundância, eu honro vocês, é como se fosse um presente para eles também. Né? Querida mamãe, eu levo você comigo no meu coração, e agora eu escolho viver diferente. Então, é um movimento bem intencional mesmo, de seguir novos caminhos, tá? Vamos lá. E aí, vocês estão se identificando com alguma coisa aí? Ou ainda não? Ou estão mais na parte comportamental? Deixa eu ver, porque eu mudei a ordem aqui, eu imprimi de um jeito, mas eu mudei a ordem depois. Eu tenho que achar aqui o que que eu fiz. O teto. Então, esse tem bastante coisa para trabalhar. Aí eu vou falar no final ali das metas, Elisângela. Aí depois vai ficar mais claro aí também. Dinâmica 6, postura de salvadora, tá? Essa postura de salvadora no pilar profissional, aqui já vou entrar mais nesse pilar profissional, né? Na verdade, eu vou falar da postura profissional aqui primeiro. Não, deixa eu falar desse primeiro. Postura de salvadora. Aqui,
Normalmente tu também é uma dinâmica sistêmica, né? De tu querer salvar o cliente. Isso acontece também por inferiorização dos pais, porque como eu olho para os meus pais, é como eu olho para o mundo, né? Então, se eu acho que o meu. Quando eu quero salvar o cliente, o que que acontece? Eu olho para ele com desrespeito. Eu não dou dignidade para ele. Eu inferiorizo ele como se ele não desse conta. Então, por isso, eu preciso dar mais do que ele dá conta, né? Eu dou mais do que ele veio buscar, não é do que ele dá conta, do que ele veio buscar. Então, quando eu quero dar mais do que ele veio buscar, eu estou dizendo para ele que ele precisa de mim para viver, que sem mim ele não consegue. Eu me coloco no lugar de mãe dele, né? Então, essa é uma postura no trabalho que atrapalha muito, tá, gente? Quem é empreendedora, quem é terapeuta, essa dinâmica assim, ó, é é uma das campeãs, tá? Essa postura de salvadora na profissão. Aí o que que vai acontecer? Tu vai ficar com raiva do teu cliente, com raiva do teu trabalho, e isso por uma questão de desequilíbrio, por uma questão de não saber colocar limites, de falar, tá bom de falar, né? Às vezes o cliente fala demais, e aí tu tem que aprender a se colocar e falar, tá bom, já entendi, não precisa mais falar, já entendi a tua dinâmica. Entende? Às vezes o cliente, ele não tem o direito ou a gente não precisa que ele venha vomitar na gente todos os problemas dele, por exemplo, tá? A gente não precisa ouvir tudo, a gente pode limitar algumas coisas. E isso nos preserva, né? Porque é essencial, tá? Então, é essa postura de profissional de, tá, o que que é essencial, né? Eu direcionar um atendimento, eu saber o que eu tô fazendo ali, tá bom, né? Eu faço bastante isso. Tá, já entendi. Vamos lá, vamos para a prática aqui. Então, assim, essa postura de estar no teu lugar, de saber o que você está fazendo, sem querer agradar, sem querer ser a queridinha, né? Sem querer ser amada pelo teu cliente, tá? Então, gera um desgaste emocional, desvalorização do próprio trabalho, as clientes não se responsabilizam, elas vão te tirar para a mãe, né? Que na verdade tu já é mãe da tua mãe, então tu vai arranjar o quê? Um monte de filho por aí. Né? Normalmente tu tem medo de perder o cliente, acha que se der apenas o que ele pagou, ele vai embora, se sente insegura, né? Por isso precisa dar mais, costuma, aí como eu falei, costuma ter raiva e tudo mais. Então aqui são relações de dependência e de desequilíbrio, eu preciso aprender sobre os equilíbrios de troca. Né? Então, aqui, por exemplo, é uma pessoa que ela vai lá fazer uma massagem, ela vai lá fazer uma unha e ela tem que salvar a massagista. Ela tem que ir lá dar pitaco na vida da massagista. Ela tem que ir lá dar pitaco na vida da, da manicure. É a pessoa que não consegue só pagar e pronto. Ela tem que tentar resolver a vida das pessoas, tá? Então, normalmente essa pessoa ela vai agir assim também no profissional. Então, é uma forma de lidar com a vida, tá? Então, tanto que uma das soluções é, né, olhar para o cliente com dignidade e, e treinar essa postura nos teus outros ciclos, ciclo de amizade, nos relacionamentos, né? Porque, como eu falei, é uma forma de lidar com a vida. Tem uma aula que é postura, o início de tudo. Essa aula é obrigatória. Eu tô achando até que eu vou jogar ela lá para cima para ela ser a primeira, para todo mundo ver, porque ela é muito importante. E no fundo, a salvadora ela não acredita na força do outro, na força do cliente, né? Então ela precisa estar ali direcionando. Isso é uma forma de controle, tá? É uma forma de controlar. Não é amor, é controle. É um controle disfarçado, né? Ela tenta compensar com uma entrega, tá? Então a postura da salvadora, essa postura é bem importante aí para se olhar. Mas, né? Como eu falei, tem muitas terapeutas aqui. Sétima postura, postura profissional. Aqui também entra aqui, de certa forma, o querer entregar demais, né? Não se posicionar, não ter regras, né? Ah, eu só queria ajudar, as pessoas abusam. Então, normalmente a pessoa fala, ah, é que as pessoas abusam demais, ou, enfim, quer desconto demais. Sabe assim, quando tu atrai clientes que dão trabalho, né? Então, assim, aí tem que ajustar aqui, porque quando tu tá muito fora da postura, começa a atrair essas pessoas, porque tu tá nesse papel de mãe, né? É, né? Isso vem também, gente, de uma crença de que quem trabalha com amor, quem trabalha com o que ama,
né? Vem de uma crença, a gente vai falar das crenças também, de que o trabalho tem que ser difícil, né? Então, como se o trabalho tem que ser difícil, eu não posso fazer com leveza, então eu tenho que entregar mais, entende? Porque se eu trabalho com o que eu amo, eu preciso dar de graça, então vem muito disso também, tá? Mas aqui é uma questão de posicionamento que eu também já vou falar na. Peraí, deixa eu ver qual que é a próxima dinâmica aqui. Tem uma outra que é bem parecida com ela, que é sobre mentalidade empreendedora, mas eu não quero misturar aqui. Que aqui, pô, de olhar para a tua empresa, sabe? Separar tudo da tua empresa, que eu vou falar ali na mentalidade empreendedora, acho que eu misturei um pouquinho os dois aqui, né? Que tem aula lá sobre aula de mentalidade empreendedora, como cobrar o preço justo, entender que postura é amor próprio e em ação, né? Eu me posicionar, eu colocar os limites da minha empresa, tudo mais. Isso tudo isso é minha responsabilidade, eu não posso esperar que o outro faça isso por mim, tá? Isso diz também, gente, dentro do CLT, de as pessoas se sentirem sobrecarregadas, dar autorização demais para o outro sobrecarregar ela, tá? Então, é saber qual que é o teu lugar, as tuas funções, né? Tem um contrato. Todas as funções têm um contrato. Então, o que que está no teu contrato? Tu não está indo contra é, seguir o contrato não é errado, né? Porque às vezes as pessoas acham isso, ai, pois é, mas era isso, mas agora não é mais, e como é que eu vou fazer? Não, tu tem esse direito, tá? Tem também uma aula sobre isso. Sobrecarga na CLT, né? Eu não lembro exatamente o nome, mas é mais ou menos isso, sobre sobrecarga na CLT, tá? No profissional aí. Então, é honrar o valor que tu oferece, né? Olhar para a tua história, saber o quanto tu já investiu, o quanto da tua experiência tem no teu trabalho como um todo, né? O valor que tu entrega, se conectar aí com resultados das tuas clientes, isso também é importante. E aí tu consegue cada vez mais se ancorar nesse lugar, nessa postura de colocar limites, colocar regras. Por exemplo, os meus atendimentos têm regra de pagamento. Tem, né, 48 horas depois, até 48 horas depois do agendamento. Se eu não aceito pagamento no dia, às vezes a pessoa quer marcar um dia antes. Ah, né, de hoje para amanhã, tem que pagar hoje. Pagar amanhã eu não aceito, a não ser que eu marque amanhã, né, exceções acontecem. Ah, marquei amanhã para amanhã mesmo. Tá, consigo te atender hoje, aí fala que vai pagar no dia. Mas assim, tem regras, tá? Então, assim, é colocar regras na tua empresa, tá? Então é sobre se posicionar com amor, sem medo de perder, tá? Porque se tu não te valorizar, os outros também não vão. Vamos lá. Ai, gente, eu mudei a ordem. Deixa eu ver. Tá, eu já vou seguir aqui na mentalidade empreendedora, que é bem parecido com esse. Depois eu volto um pouquinho. E aí, acontece com um colega de trabalho e qual que tu tá se vendo aí? Salvadora, a clássica. Essa aí, ó, é um trabalho diário em todos os lugares que tu vá. Todos, até no restaurante. Sobre esperar a maquininha chegar, né? Tipo, dar tempo para as coisas acontecerem. Isso aqui tem que trabalhar muito feminino. Eu já vou falar do feminino também. Mentalidade empreendedora e estratégica, tá? Então, ter essa mentalidade empreendedora, gente, cada novo lugar existe uma nova postura, uma nova identidade. Até falei ontem, nos stories hoje de manhã, né? Cada novo lugar que a gente está tem habilidades para ser desenvolvidas. A gente acha que o desafio maior é agora, né? É o que a gente está passando agora, mas não. O desafio maior é a próxima etapa, né? Não querendo desanimar ninguém, mas é a próxima etapa, porque a próxima etapa, a gente exige da gente esse fortalecimento da identidade, novas habilidades a ser desenvolvidas, né? Se eu quero ter uma relação saudável e eu não tenho uma relação, quando eu tiver uma relação, eu vou ter que desenvolver comunicação,
respeito com o outro, o tempo do outro, né? Então tem muito mais coisa para eu desenvolver quando eu tiver onde eu quero, e no caso aqui, né, de ser uma empreendedora, por exemplo, mentalidade empreendedora, né, é um dos tópicos que eu trouxe aqui como dinâmica, porque eu sei que tem muitas empreendedoras aqui, muitas não são, mas enfim, né, vou trazer esse tópico. Então, aqui tem muitas habilidades para desenvolver, né? Estratégica. Então, por exemplo, uma frase que acontece: ah, eu sou muito boa no que eu faço, mas eu não sei vender. Quem se vê, né? Nesse lugar de, ah, não sei vender. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Eu tinha problema, ainda tenho, com contratação, mas estou desenvolvendo essa habilidade. Antes eu não tirava ninguém da minha empresa porque eu não queria ter que contratar. Agora já passei essa etapa. Agora já estou aprendendo mais a contratar, identificar, né, quando vai dar, quando não vai dar, enfim, tirando com mais rapidez, sabe? Ah, não tá fluindo, tudo bem, deixa eu ver outra pessoa. Então, assim, são habilidades que a gente vai ter que desenvolver ao longo né, do processo ali. Então, ter uma mentalidade empreendedora é muito importante, né? Tem uma aula sobre isso, como eu falei, mas, enfim, sou ótima no que eu faço, não sei vender, não gosto de número, mas eu quero ajudar as pessoas, né? Então, não tem como tu ajudar sem saber o que tem por trás, os bastidores, separar a empresa da pessoa física, né? Pessoa jurídica de pessoa física. Então, ter essa mentalidade maior aí de um negócio. Porque muitas mulheres, elas entram para o empreendedorismo por amor, assim como eu, né? Eu vim porque me mexeu comigo, me ajudou, e a gente vai seguindo, só que ao longo do caminho a gente vai tendo que desenvolver isso tudo, tá? E precisa ter isso para sustentar uma carreira de verdade, né? É, E muitas mulheres acreditam que se for boa, ela vai aparecer, mas não, gente, precisa de estratégia, né? Precisa entender de lançamento, precisa entender de venda, de contratar pessoas, de terceirizar trabalho. Então, assim, bastante coisa aí para fazer, né? Senão vai dar, né? Tu não tem previsibilidade, aí gera aquela insegurança, aquela sensação, a frequência da escassez, exatamente por falta de previsibilidade de faturamento, né? Então, frustração, aquela coisa toda que, né, que empreendedor aqui já passou, passa. É, né? Tem gente que quer jogar tudo na mão de Deus. Ah, não, mas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, tem que ter estratégia para as coisas aparecerem, tá? Para as coisas acontecerem. Porque, né, sem postura empreendedora, o teu trabalho não vai crescer. Não importa o quanto de alma tenha, tem que ter estratégia. Então, essa mentalidade empreendedora é uma das coisas que trava essa prosperidade, abundância, fluidez aí na vida, tá? Então, aqui é estudar, identificar quais as dinâmicas, quais as habilidades precisam ser desenvolvidas, né? E é estudar vendas, marketing, posicionamento, planejamento, estratégia de vendas, né? Onde que o teu tempo é mais valioso. Então, assumir que o teu negócio é um reflexo da organização interna, de como que tá aqui dentro de ti, tá? Então, trazer alma para estratégia, estratégia para alma, isso tudo é um trabalho que aí a gente normalmente busca isso em mentorias, né? Mentorias de negócio, onde ajuda a gente a estruturar isso, porque a gente sozinho é difícil, tá? Tá, vamos lá, que eu andei pulando aqui. Número, eu estava aqui na 8, deixa eu ver aqui. Tá fazendo sentido aí? Desculpa. Já tô na 8, mas já foi 9. Já até que tá indo. Uma hora de aula, tá bom. Vamos lá, desconexão com o feminino. Essa também é uma coisa que também trava a fluidez aí, porque trava o bloqueio criativo, né? Trava o bloqueio criativo, a gente fica exausta, só no automático da vida, só trabalhar com o masculino de ação, de ação, de ação. A gente vai perdendo o brilho e vai perdendo é, essa conexão com a vida em si, né? Só trabalhar só no automático, no masculino, tá? O feminino, ele traz a criatividade, a leveza das coisas. Quando tu tá apenas no modo de execução, tu vai perdendo o brilho, né? Tu vai perdendo a força, essa energia. É, e aí, né, por muitas questões, as mulheres vão endurecendo, vão virando racionais demais aí.
e saindo dessa essência delas mesmas, né? Vai ficando exigente demais, produtiva demais, não pode descansar, não pode nada, e aí dá um tilt na cabeça, dá o burnout lá, não sabe por quê, desconectou do feminino, ficou só aqui, ó, na ação, execução, execução, resultado, resultado, vai ganhar dinheiro, vai, mas a que preço, né? A que preço? É o preço da vida aí fica meio caro, né? Né? E aos poucos elas vão deixando de criar, de ser criativa, de inovar. Por que que hoje tem muitas mulheres, né, que eram aí do marketing na internet mostrando, tipo, isso, né, de voltar atrás, porque elas pagaram um preço alto nisso, é, de executar demais, de buscar demais, noite sem dormir, né? Quando tu olha a história de muitas delas, passou por esse lugar de doenças, de muitas coisas aí. Enfim, o preço é bem caro, né, nessa desconexão. Então, gente, o que que acontece aqui? Às vezes, como a gente está meio que dentro de uma caixinha, né, na internet e tudo mais, a gente tenta fazer muitas vezes coisas que todo mundo está fazendo, coisas iguais. E muitas vezes, talvez o negócio seja inovar, pensar numa forma diferente de entregar o que tu já faz. Eu vejo em atendimento clientes, pessoas que gostam do que fazem, mas estão desanimadas, por exemplo, com o que fazem, porque não dá retorno, não dá não sei o quê. Eu pensei, tá, mas que outra forma dá para fazer o que tu faz? Às vezes é só o cansaço de fazer sempre a mesma coisa, que cansa. Imagina como que tá a criança interior, né, nesse lugar de execução, sempre a mesma coisa, sendo que a criança é ousadia, inovação, né? Eu relaciono muito a criança interior com o feminino, tá? Para mim é quase a mesma coisa aí. Claro que a criança traz umas questões, né, da criança ferida, dos traumas e tudo mais, mas a energia dos dois, ela é muito parecida, sabe? De criatividade, de ousadia no sentido dessa curiosidade da vida, sabe? De não ter tanto controle, a energia dos dois são muito parecidas. Então, pensar de que forma que tu pode fazer as coisas, né? Então, muitas mulheres nesse lugar, elas falam que tá fazendo, mas não tem, tá sem alma as coisas, né? Se perdeu do trabalho, não sei mais o que me dá prazer. Então, elas até gostam, mas se perderam e acham que não gostam mais. Então, muitas vezes, em atendimento nesse sentido, eu trago mais coisa de inovação, porque dá para ver que a pessoa gosta, ela só se perdeu o brilho ali naquele caminho, né? Então, como que tu pode fazer de forma diferente nesse caso, né? Talvez criar grupos, enfim, ensinar outras profissionais, como que tu pode dar uma inovada, fazer uma coisa diferente, sabe? É, por exemplo, esses dias eu estava perguntando, né, sobre caixinha de perguntei o que que achavam na minha página ali, botei um gatilho ali do ManyChat junto com as cartinhas, e recebi muita resposta legal. E teve uma que falou: Lu, eu acho que dava para te fazer uma caixinha por semana, por tema. E eu achei interessante, né? Não vou aplicar agora, porque eu estou cheia de projeto aqui na minha cabeça, mas isso me deu outras ideias, sabe? Me deu uma ideia, por exemplo, que eu também não sei se eu vou fazer, pelo menos agora, fazer uma constelação em grupo mensal online. Que eu nunca fiz constelação em grupo, assim, né? Em grupo aberto, onde possa, assim como eu faço as constelações presenciais, fazer em grupo. Muitas mulheres já fizeram, fazem, já pensei nisso, mas não tinha feito muito sentido ainda para mim. E agora me deu essa vontade, talvez, fazer temático. Então, assim, é uma coisa diferente, é uma coisa que eu gosto, né? Enfim, entende? Como dá pra gente estar sempre fazendo um pouquinho diferente? Às vezes alguém já faz, só que tu não tinha pensado para ti ainda, né? Por exemplo, a minha terapeuta, ela faz rodas de mulheres com livros. Então, assim, tem muitas ideias, sabe? Se a gente olhar e sair um pouquinho fora da nossa caixa, às vezes até comprar cursos de pessoas, de outras pessoas, exatamente para ver como a pessoa lida, como é a dinâmica daquele curso, sabe? Para ter ideias de como implementar coisas diferentes no teu negócio, né? Na tua forma de entrega das coisas, tá? Então, muitas vezes, quando a gente se desconecta desse feminino, acontece não sei se eu gosto do que eu faço, se eu não gosto, e às vezes a gente é só mudar um pouco o jeito de fazer as coisas, né? Dar mais tempo, né? Eu gosto de uma frase do Summer que é: o tempo, a criatividade que tu não tem está no tempo que tu não te dá.
É alguma coisa assim, que a tua falta de criatividade é exatamente na falta de tempo que tu não tem, no tempo que tu, né, tá. A gente precisa dar tempo para a vida, para vir essa criatividade. É, acho que é isso, a tua falta de criatividade está no tempo que tu não tem, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, solução, né? Como que tu pode fazer para fazer algo diferente? É, permitir sentir, né? Desacelerar, descansar mais, reconhecer o teu valor do teu ser e não só do fazer, que essa é uma outra questão. As mulheres têm muito uma crença, né, que está na sociedade como um todo, de que elas são valorizadas pelo que elas fazem e não pelo que elas são, né? Que é a pirâmide do indivíduo lá, que eu gosto de falar bastante dela. Então, na pirâmide do indivíduo, são as três crenças: identidade, capacidade, a capacidade é o fazer, e o merecimento, que é o ter. Tem gente que se sente importante pelo que tem gente que se sente importante pelo que faz, tem gente que se sente importante pelo que é. E o nosso objetivo é isso, né? Se sentir importante pelo que a gente é. E claro que os resultados, o que a gente faz é importante, mas não é o que as pessoas não vão, não é, a gente não pode se sentir amada só pelo que a gente faz, mas por quem a gente é, que é a pirâmide, né? Que é a base da pirâmide, que é o eu sou, a nossa identidade. Então, o feminino é o espaço interno onde a vida se cria, né? E onde essa abundância nasce, tá? Então, é super importante isso aqui. Vamos lá, número 8. Deixa eu ver aqui. Número 9. Número 9. Entregar menos para a vida. Aqui a gente já começa a entrar numa parte mais de autorresponsabilidade da vida de adulto. Como eu falei lá no início da aula, tem questões sistêmicas e questões comportamentais, né? Então, tem questões da alma aí também, mas a comportamental é uma outra parte, que às vezes a pessoa já está tudo bem lá, mas não está fazendo o que precisa, tá? Então, essa parte daqui para frente, eu vou falar um pouco disso também. Então, vamos lá. É, entregar menos para a vida recebe menos. Aqui é o equilíbrio de troca, né? A terceira lei do equilíbrio, a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio, que eu digo que é a lei do adulto, que só adultos sabem sobre equilíbrio de troca. Então, tem muita gente que quer ganhar mais, mas não quer fazer mais. Era uma dinâmica tão óbvia que eu não ia trazer, mas é um óbvio, né, que precisa ser dito. Mesmo porque eu já me peguei nessa dinâmica aqui, querendo fazer menos e achando que as coisas iam acontecer, e eu vi que, opa, não é assim, deixa eu voltar aqui no meu lugar, né? Então, assim, é... então é um amadurecimento da vida, uma conexão aí com a realidade, né? Então, tem gente que fala, é que eu faço um monte de coisa, as coisas não andam. Será que faz? Gente, tem gente, né, principalmente quem está em transição de carreira, que eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão, que vem, ai, não, mas eu tô postando. Aí entra lá no Instagram, tem um post por semana, não tem story, não abre a lojinha, né? Então, assim, será que tá fazendo? Será que tá fazendo? Eu sempre pergunto isso, será que você está fazendo a parte dela, gente? Se não está fazendo a parte dela, né? Então, tem gente que trabalha lá na CLT, por exemplo, e quer dar o mínimo, quer fazer o menos possível, né? Chega atrasado, sai cedo. Tipo assim, sabe? Quer fazer o menos possível. Então, assim, se tu quer dar menos para a vida, tu vai ter menos, né? As coisas vão pro mais quando tu dá mais. Aí, só que o mais, ele vem com outros mais. É mais responsabilidade, é mais tempo, é mais energia, é tudo mais. Então, se quer mais, tem que entregar mais. Não dá para ter menos, né? Querer mais, entregar menos. Isso não funciona nessa lei, tá? Inclusive, esse é um dos meus ranços de quem vende no digital, é esse milagre de que trabalhe muito, trabalhe pouco e ganhe muito. Isso aqui, gente, existe num outro nível, num resultado depois de muitos anos de trabalho. Então, essas pessoas que elas têm esse resultado, como eu falei,
É um preço alto que elas pagaram por trabalhar bastante, e aí hoje elas conseguem ter mais flexibilidade de tempo, de agenda, não tanto quanto vocês pensam que elas têm, tá? Então, só que o que que acontece? Isso é um dos maiores desejos humanos, trabalhar pouco e ganhar muito. Então, eles vendem isso sabendo disso, vendem esse discurso, aí parece que é fácil, parece que é normal, mas não funciona, tá? Não funciona, porque todos que estão lá, isso é um resultado de que já pagou muito, um preço muito alto. Então, tu não vai chegar lá onde eles estão hoje sem pagar esse preço alto. Não tem como. E a gente precisa se conectar com a realidade. Então, não dá para cair nesse curso de que tu vai ficar muito rico do dia para a noite e sem postar, né? Ah, não, cresce no Instagram, não sei o quê, não poste nada. Não apareça, não... Gente, é mentira isso. Não dá. As pessoas se conectam com pessoas. A gente que aparece já não é tão simples. Imagina alguém que vai vender, sabe? É desconexo da realidade, é desconexo da vida adulta. É um lugar muito infantilizado esse lugar, tá? Então não caiam nessa, se conecte com isso. Tá fazendo de fato a tua parte. Então, caminhos de solução, né? Dinheiro é responsabilidade, tá? Se eu quero mais, eu preciso me comprometer mais. Né? Sair dessa posição de vítima e entrar na postura de adulta aí diante da vida, diante do mundo, parar de buscar culpados, né? Começar a buscar movimento, então buscar soluções. Não adianta mais, que a minha mãe, você quer dizer, não adianta. Então aqui já é mais vida de adulto. Adianta tu só conseguir ir para a vida se a tua mãe não tivesse feito alguma coisa lá no teu passado? Não adianta. Não vai adiantar nada, gente, brigar com a realidade, tá? Então, aqui, o que que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? Qual, né? Onde que eu quero chegar? Agir com presença, com consistência, com responsabilidade, né? E não é sobre merecer, é sobre se comprometer. Comprometer com o que precisa ser comprometido, né? Eu deixo de esperar e eu passo a construir. Então, uma frase, né? Assuma a minha parte com coragem. A vida me vê quando eu me posiciono como adulta, tá? Então, essa é a dinâmica do equilíbrio de troca básica, né? Deixa eu ver aqui onde é que está o próximo item. Eu misturei os itens todos aqui, Jesus do céu. Ah, tá. As crenças. As crenças é outra coisa muito importante, né? Deixa eu ver se tem alguma aula aqui desse que eu falei agora. Qual que eu falei? Acho que não tem aula de equilíbrio de troca, tem que ver ali. Crenças, né? As nossas crenças, gente, não são só pensamentos. Elas determinam a nossa realidade. A nossa realidade, ela é baseada no que a gente acredita, só que não o que a gente acredita aqui. O que a gente acredita aqui, o que a gente vibra, né? Então, às vezes, vocês acham que querem algo, mas lá no fundo sente outra coisa, vibra outra coisa, acredita em outra coisa, tá? Então, esse é um pouco difícil, por isso que aqui, né, o que eu vou indicar na solução é estudar sobre crenças, fazer cursos, né, por exemplo, o curso Merecimento, Mais Dinheiro, Mais Vida, onde a gente trabalha profundamente crenças de dinheiro, sabe? Fazer cursos nesse sentido para identificar as tuas crenças, porque tem essa linha tênue entre o que eu quero e o que eu sinto. E é difícil, às vezes, tu conseguir acessar isso aqui, sabe? Então, por exemplo, no pilar de relacionamento, as minhas amigas vivem brincando de inferiorizar os homens, de todo mundo ser gay, de não sei o quê. Aí eu falo, nossa, mas tu acha isso? Não, não acho, só tô brincando. Não, ela não tá brincando, ela acha isso. Né? Então, a forma que a gente brinca das coisas, tudo isso é o que vem daqui, porque eu não consigo nem brincar com isso. Eu não consigo falar que todo homem é gay. Eu não consigo falar, sabe? Eu não consigo inferiorizar os homens. Eu acho eles muito demais. Eu acho eles muito incríveis para inferiorizar os homens. Então, não vou falar nem de brincadeira. Então, a gente precisa estar muito atento com o que a gente acredita, porque isso molda a nossa realidade através dos comportamentos que a gente tem. E aí, consequentemente, um resultado disso, tá?
E quanto as crenças não forem olhadas, né, a gente vai materializando isso, né, a vida vai ficando pequena dentro disso, né? É, e aí as crenças vêm de, do que eu ouvi, do que eu vi, muita coisa lá atrás, né? Tem aula sobre isso que eu já vou indicar, algumas aqui, tá? E aqui não tem outro caminho que é a identificação e ressignificação de crenças, né? Então, solução: curso de identificação de crenças, né? Como eu falei, do Mais Dinheiro, Mais Vida. Assistir às aulas sobre dinheiro, tem muitas aulas lá sobre mentalidade de dinheiro. Assistam às aulas de dinheiro. Tem aulas lá sobre crenças, como identificar as crenças. Outra coisa muito importante: observar e modelar como as pessoas de sucesso pensam. E aí tem uma aula, gente, que ela é maravilhosa, que vocês têm que assistir, que se chama Pressupostos da PNL, tá? Pressuposto da PNL, o que que é? A PNL é programação neurolinguística, né? Então, pressupostos são as regras da PNL. Então, é como moldar a mente, é como regras de programação mental, sabe? Então, eu trago lá uns 10 ou 11 pressupostos, os mais importantes ali, os mais famosos da PNL. Assistam que vocês vão entender muita coisa sobre crenças lá dentro, tá? Principalmente ali no mapa não é o território. Enfim, tem um livro também que se chama Mindset. Esse livro é muito bom, né? O exercício do Eu Sou, que eu coloco todos os meus, que eu coloco em todos os meus exercícios, em todos os meus cursos aí, né? Eu tenho colocado o Eu Sou, que é, né, fortalecer com, como é que é o nome? Meio que reprogramação mental, né? Eu repetir todos os dias os Eu Sous ali, dá para fazer áudio de reprogramação mental. Até no curso do merecimento a gente vai fazer isso, né? Que vai abrir em breve. Áudio de reprogramação mental com a nossa própria voz ou ouvindo de outras pessoas. Enfim, esses são os direcionamentos aqui para as crenças, tá? Número 11. Desconexão com o servir, né? Por que que tu faz o que tu faz? A gente já falou um pouquinho do servir lá em relação à mãe, né? O quanto eu tomo a minha mãe, que é o como eu sirvo. Aqui está mais relacionado sobre o propósito em si, tá? Que o propósito, gente, tem aulas lá também sobre isso, que é o direcionamento que eu vou dar no final. Mas propósito, ele está relacionado com o nosso autoconhecimento, né? É sobre transbordar o que eu tenho, o que eu vivi, as minhas experiências e tudo mais. Então, é uma desconexão, muitas vezes, com propósito. E às vezes tu até sabe o teu propósito, tá alinhada com ele, mas ó, às vezes no meio do caminho, naquela execução demais, no masculino demais, a gente se perde um pouco, tá? Então aqui a pergunta é: para que eu faço o que eu faço? E não é por quê, porque o porquê ele remete a uma explicação do passado. Para que é um olhar para o futuro, tá? Então, para que é uma pergunta que te leva para frente. Para que eu faço o que eu faço? Né? Por exemplo, para mim, quando eu vejo, por exemplo, as minhas amigas falando de relacionamento, eu fico nervosa. Eu penso, gente, essas mulheres, não as minhas amigas, eu tô falando das mulheres. Eu preciso que essas mulheres, eu preciso não, né? Mas o meu impulso é que as mulheres estejam no lugar delas, possam olhar o masculino com grandeza para elas também poder relaxar, para elas poder descansar, para elas poder olhar para elas, poder relaxar, não precisar ser no automático. A minha amiga diz quando vem, nossa, eu tive reunião das 8 da manhã, aí eu terminei 9 da noite as reuniões, ainda tive que fazer não sei o quê, trabalhei até às 11, das 8 às 11. Eu falei, Jesus do céu, eu fico nervosa. Ela diz que nem almoça, que às vezes almoça ali na bancada mesmo, nem consegue fazer xixi. Então, assim, é sobre isso, sabe? Falar que pode ser mais leve, falar que a gente pode cuidar de si, né? Porque isso gera doença, gera um monte de coisa. Então, o meu para quê é esse: olhar para as mulheres e dizer que pode ser mais leve. E aí nisso vem assunto de prosperidade, que pode ser mais leve no trabalho, vem assunto de relacionamento, que pode ser mais leve nos relacionamentos, que precisa estar no seu lugar para conseguir se relacionar, para não ter relacionamentos, né, não saudáveis. Vem a questão do se cuidar, vem a questão do merecimento, vem muitas coisas, por isso eu falo de muitas coisas, mas o objetivo pode ser mais leve. Tu pode estar conectada contigo. Então, qual que é o teu para quê? Então, a gente precisa ter isso fortalecido dentro da gente, tá? Então, essa desconexão do nosso próprio servir também
gera essa desconexão, né? Porque se eu não consigo me conectar com o que as pessoas precisam, eu começo a fazer coisas sem alma, sem intenção, às vezes na estratégia e sem olhar de fato para o cliente, para a pessoa, para quem está precisando, e não importa onde tu trabalha, se é CLT, se não é, né? No caso, quem é CLT, o teu cliente é o teu chefe, né? Porque tu presta um serviço para ele. Então, o que que essa empresa precisa? Como que tu agrega? O que que dentro de ti faz querer que essa empresa também cresça dentro do teu lugar ali, sabe? Ou se talvez precisa sair desse lugar, enfim. Então, essa desconexão com o teu próprio servir também gera essa. Deixa eu ler aqui o que que eu escrevi. Tu entra no automático da vida, da execução das tarefas, perde o sentido, vai ficando pesado. Eu vou ter que, né, que precisa tomar cuidado com a inteligência artificial. Às vezes a pessoa quer, né, agora está nessa moda de inteligência artificial, ela ajuda muito, mas tem que tomar muito cuidado, porque as coisas perdem muito alma ali, gente. Eu até parei de pedir conteúdo para ela, porque eu não estava gostando, não encaixa com o que eu quero, gente. Não esqueçam, é uma inteligência artificial. Ela tem um pouco de dificuldade de acessar, sabe, fazer uma postagem bem humana. Então, assim, quando eu peço, eu ajusto muita coisa. Nunca vai ser o que ela me mandou ali, né? Eu tenho treinado mais, assim, tipo, enfim, aprendi a usar mais. Uso muito aqui em organização, em bastidor, até em e-mail ali, mas isso também desconecta, a gente começa, sabe assim, se perder desse essencial, dessa essência que a gente quer entregar, tá? Então tomem muito cuidado com isso, né? Pode ir lá, dá para ajudar bastante, né? Acelerar muitas coisas, mas, sabe, ajustem na linguagem de vocês para não perder o que que o cliente final quer, de fato, né? O que que as pessoas querem lá, tá? Então tomar cuidado um pouquinho com isso. O dinheiro entra onde a entrega com sentido. Tá? Então, quando a mulher se desconecta do servir, do porquê profundo do que faz, o trabalho vira peso e o dinheiro não aparece. Ela acorda, executa, posta, vende, mas não tem alma, né? Então, sem conexão com quem está do outro lado. É, né? Então, faz por necessidade ou para provar alguma coisa, mas não por um transbordamento. Então, se conectem mais com esse transbordo do que eu faço, tá? Quem não serve com verdade não recebe com fluidez. É, deixa eu ver o que mais aqui. Então, né, a energia trava, o prazer trava, a presença trava, a prosperidade trava nessa desconexão, tá? Solução: tem algumas aulas sobre propósito. Tem como encontrar o seu propósito, tem workshop Sua Vida com Propósito, onde tem duas aulas nessa, então, no total tem três aulas sobre propósito. Tem aula Networking com Alma também, que é maravilhosa. Né, tentar associar o que que tu faz com a tua história, em que parte da tua história tu se conecta com o que tu faz, trazer isso, né, para ter força para ajudar as pessoas do outro lado. Né? Então, a pergunta é, para que que tu faz o que tu faz? Não é algo que dá para responder de forma tão simples, mas começar a viver nessa pergunta até que essa resposta esteja bem fortalecida aí dentro de ti. Então, né, ter mais alma nas coisas, ajudar de forma genuína aí, olhando para as pessoas, tá? Então, esse é outro item. Acho que o 12 que eu já falei. Já. Outro item da vida de adulto, tá? Estamos quase acabando, gente. Falta três itens, quatro, três itens. Estou no 13. Outro item aqui da vida de adulto. Desrespeito com o dinheiro, com o controle financeiro. Gente, o dinheiro não fica com quem não respeita ele, tá? O dinheiro tem alma. Então, assim, tem uma aula que se chama a Alma do Dinheiro, tá? Depois assista essa aula também. O dinheiro não fica com quem não respeita ele. Muita coisa começa na organização, que eu sei que muita gente não faz organização. E quem está aqui no portal não tem desculpa, gente, porque tem três aulas, no mínimo, que eu me lembro agora, de organização financeira, tá? Então, assim, é fazer o que precisa ser feito. Senão não dá. Se vocês não fizerem a parte de vocês para ajudar vocês mesmos, não dá. Então, né?
E dinheiro também, gente, é sinal de mais e menos. Né? É entrada e saída, é entrar mais do que está saindo. Então, assim, é muito fácil se perder nisso quando tu não tem um controle, quando tu não sabe para onde vai. Aí tu acha que tu recebe mais do que tu recebe, tem né, uns descontos, uns negócios lá que foi descontado, tem um negócio aqui que tu gasta que tu não percebe, que tu gastou extra aqui, extra ali, uma conta que tu não incluiu aqui, e assim tu vai se perdendo na tua vida, né? Às vezes também uma questão de ter um custo de vida mais alto do que tu pode suportar. Isso também atrapalha muito, principalmente a longo prazo aí, né? Que tu não gera essa renda pro teu, enfim, para ter uma reserva aí para o futuro, né? De um dinheiro trabalhar para ti aí no futuro, tá? Então tem isso. É, Então, né, no dia a dia tratam dinheiro com descuido, desatenção, ou até desprezo, gasta sem olhar, né, impulsividade em compras, escondem extrato bancário, deixa boleto vencido, aquelas coisas todas, evita pensar sobre dinheiro, sobre as finanças. E aí tem gente que fala assim, quando eu tiver mais, aí eu vou organizar, né? Quem já falou isso? Mas o dinheiro é uma energia, né? Tu não vai ter mais para organizar. Primeiro, tu precisa organizar o que tu já tem. Se tu não consegue nem organizar o pouco, como tu vai organizar o muito? Então, não dá, né? Então, é começar com o que tu já tem e organizar o que tu já tem. E aí, quando tiver muito, aí fica mais fácil se organizar lá. Não é quando tiver muito que tu vai se organizar, senão tu não vai ter muito. Que mais aqui? Então, solução, adultecer. Solução é adultecer e falar, tá, de fato preciso fazer isso, né? Não tem outro caminho. Controlar o dinheiro, não tem outro caminho. Saber onde entra, onde sai, né? Ter orçamento das coisas, não é tanto de dinheiro para isso, tanto para aquilo, sabe? Gente, a aula Você Organizada, eu acho que Você Organizada Financeiramente. É uma aula, assim, ó, que vale ouro, tá? Eu fiz uma consultoria financeira e eu entreguei tudo. A consultoria durou uns 8 meses, eu acho. E eu entreguei tudo numa aula com planilha, com os meus, como é que é o nome? As minhas etiquetas lá, que é o mais chatinho de fazer, não é etiqueta, as minhas categorias de compra de PF e PJ, assim, ó, é uma aula à parte, que só ela valeria todo o curso aqui, porque, meu Deus, tá? Então, assim, não tem desculpa. A alma do dinheiro, né? Uma aula ali que eu falei para vocês olharem também. Então, algo que daria para falar aqui internamente para o dinheiro, né? Eu permito que você fique. Agora eu te olho com respeito, agora eu te olho com dignidade, né? Tipo assim, pegar o bonequinho, olhar para o dinheiro. Agora eu te olho com respeito, agora eu te olho com dignidade. Eu permito que você fique, tá? Então é esse movimento no coração de autorização que o dinheiro pode ficar, só que ele também só vai ficar se ele for bem tratado, senão ele não fica. Tá? Então, essa é uma dinâmica, né, altamente importante que faz parte da vida de adulto, tá? Que é para quem já está na postura de adulto aí. Vamos lá, o que mais? Tá. Essa também é uma dinâmica. Deixa eu falar da meta aqui, depois eu termino com a outra. Falta de meta e clareza, onde quer chegar, tá? Aí ele aqui também é o teu caso, ó. Provavelmente, né? Mas uma das coisas que ajuda quem tá travada num teto é colocar metas, gente. Muitas de vocês não têm o básico, que é metas. Uma meta anual, uma meta mensal, uma meta semestral. Quanto tá? Eu quero tanto nesse ano. E aí, quanto que precisa ser no semestre? Quanto precisa ser no mês? E aí, como que eu tenho que fazer essa venda ao longo das semanas? Nesse mês aqui?
sabe, ter metas claras e objetivas. O teu cérebro não sabe para onde ir se tu não falar para ele muito claramente. Tá? Então, o nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso, só que ele funciona através de direcionamento, de uma ideia clara, um objetivo claro, né? Um direcionamento claro que precisa ser feito. Se tu não sabe o quanto tu quer, o dinheiro ele precisa de propósito, né? Ele precisa ter algo além, algo por trás. Senão ele também não vem. Ele vai vir para quê? Se o dinheiro gosta de multiplicar, de crescer, de construir, e aí tu não tem objetivo nenhum, sabe nem para que tu quer, nem quanto tu quer, não sabe nada, não tem por que ele vir, né? Faz sentido ele vir. Né? E criar metas positivas, né? De quanto tu precisa por mês para alcançar tal coisa, né? Ter todas as contas pagas, quanto tu precisa. Então, assim, metas objetivas, reais e claras. E reais, né, gente? Não vai botar, ah, então eu quero, né, 5 milhões no ano. Não vai botar isso, né? Aí a pessoa ganha 3 mil no mês e ela vai. Não, dentro de uma realidade concreta da tua vida, né? Dentro do teto que tu tá. Qual é o próximo passo? Botar uma meta clara, sabe? E seguir isso, tá? Então eu preciso fazer um pouco mais disso, um pouco mais disso, aumentar o meu valor. Isso aqui, gente, a gente faz na mentoria também, tá? Porque na mentoria, três metas, né, da roda da vida. E uma das coisas que a gente trabalha, que normalmente quem trabalha, né, nesse aqui tem muito resultado, que é o pilar financeiro, ou o pilar profissional aí que a gente trabalha, bota as metas claras para ser trabalhado ao longo de 3 meses, tá? Então, eu vou ajudando, né, a criar a meta e a desenvolver as ações ao longo do processo para alcançar essa meta. Então, assim, costuma ser muito bom esse pilar trabalhado aqui na mentoria também. Então, solução, né? Maturidade de negócio, colocar os pés no chão, traçar metas claras, mensuráveis e possíveis, sem medo de mudar, porque às vezes no caminho a gente precisa mudar alguma coisa. E não é sobre a coisa estar tão concreta, né? Tão, tipo, ah, então se eu planejar, não posso mais mudar. Pode, é só para um direcionamento, tá? É, né? Entender que planejar é um ato de amor por si mesma e que esse planejamento também te dá. Essa projeção de recebimento, de faturamento, de estratégia para os próximos meses, que gera mais calma, que sai mais daquele sentimento de escassez, de eu não sei o que vai acontecer, como que vai ser o próximo mês, e aí, né? Então tu sai desse lugar e começa a tomar mais as rédeas da tua vida, tá? Né? Então, como eu falei, a mentoria também, planner, mapa de metas, roda da vida, isso tudo ajuda aqui nesse pilar, nessa dinâmica aqui, tá? E a última, que é uma dinâmica mais sistêmica, que eu não coloquei lá no início, né? Que eu deixei meio por último aqui, enfim. Que essa já não é muito, é que não são muitas pessoas que vão se encaixar com essa, mas é uma coisa que eu já vi bastante em atendimento, então eu resolvi trazer aqui, que essa aula é sobre isso, né? Então, resolvi trazer aqui mesmo, sendo uma dinâmica, ela é mais comum do que parece, na verdade, tá? Que é uma relação onde a mulher não prospera com medo que a relação acabe. Ela é até é bem comum. Deixa eu... Então, gente, o que que acontece? Costuma acontecer ou uma mulher que casou e aí é, vem de algumas questões, né? Ela não prospera com medo que a relação acabe, porque talvez ela não esteja feliz na relação e ela sabe que se ela for independente financeiramente, ela não vai ficar nessa relação. Ou talvez porque o marido vai se sentir inferiorizado. E aí, para manter a dignidade dele, ela tem que ter menos que ele. Porque muitos homens, né, se sentem desconfortáveis aí quando. Que, gente, não é só desconfortável. Na verdade, é meio que real, tá? Assim, dentro dessa filosofia sistêmica, não é machismo, não é nada disso, né? Eu sei que aqui vocês têm outra mentalidade, é uma coisa de sim, a energia do masculino normalmente traz mais esse dinheiro. Então tem que ter uma mentalidade muito maior dos dois, como casal, como um projeto de vida juntos
para isso não pesar na relação. Se não pesa, se não entra numa questão de competição do casal, né? E aí tem o quê? Traição financeira, a mulher compra coisa escondida do homem, ou ela não ganha, ou ela ganha menos porque o marido vai gastar. Então, assim, para ele não gastar, ela não ganha, né? E isso acontece não só com o marido, tá? Eu já vi em atendimentos a pessoa não ganhar dinheiro porque a mãe ia pedir, por exemplo. Ah, mas aí eu tenho que esconder porque senão minha mãe vai pedir. Aí, como ela não consegue dizer não para a mãe, ela não ganha ou ela esconde. E isso acontece com o marido também. Então, muitas vezes ela deixa de ganhar para não acabar o relacionamento, tá? E aqui a pergunta é: se tu ganhar muito dinheiro, o que que vai acontecer com a tua relação? Essa é uma pergunta para vocês refletirem, veja, né, para ver se está nessa dinâmica aqui. Tem gente que fala, não, a gente vai viajar, vai não sei o quê, sabe? E tem gente que já fica reflexiva. Não sei se eu estaria aqui. Então, assim, vai bem de cada um, tá? Mas é uma dinâmica bem real que acontece. Muitas mulheres também têm aquela crença, né, de que ou uma coisa ou outra, ou eu tô bem no trabalho, ou eu tô bem no relacionamento, como se não pudesse ter os dois. Então, talvez, né, a pessoa que também tem essa crença, ela acaba não conseguindo prosperar porque ela quer estar bem na relação e aí ela não pode prosperar porque se ela prosperar, não vai ficar bem aqui. Tem essa crença, né, de uma coisa ou outra, e é saber que pode sim ter os dois, né? Então, se o marido não sabe gerir o dinheiro, se a mulher não confia nele de uma forma maior aí, né, em relação a esse financeiro, a forma como ele lida com o dinheiro, às vezes ele tem um vício. Então, a mulher fica insegura de colocar esse dinheiro dentro de casa e ele gastar ou ela mesma sair da relação, tá? Né? Então a pergunta é: se eu ganhar muito dinheiro, o que que acontece na minha relação e como meu marido se sentiria? Essas são duas perguntas aqui para pensar sobre isso. Então, aqui uma solução, gente, é olhar para o futuro da família, né? O casal, olhar o casal como uma união, como os dois, tipo, tem uma aula também, o dinheiro do casal. Peraí que eu vou espirrar. Sim, ai, vamos lá. Gente, eu tô faladeira, hein? Até minha garganta tá coçando. Vocês conseguiram pegar tudo aí que eu dei a falar aqui, não parei nunca mais? Tem uma aula sobre o dinheiro do casal na relação, tá? Gente, essa aula é muito boa, é uma aula com uma convidada que fala muito desse assunto. Ela traz, eu tenho minhas ressalvas em relação a essa. Eu acho que o dinheiro do casal é do casal, mas que eles precisam sim ter uma parcela separada. É uma opinião minha, tá? Sistemicamente, olhando pela visão sistêmica, não deveria ser assim. Mas é uma opinião minha, não sei se eu sou mais individualista. Eu acho que cada um poderia tirar uma parcela ali né, do seu salário, da sua porcentagem para si mesmo, para não ter que, enfim, dar satisfação de nada, né? Como eu falei, eu sou aquariana individualista, então eu tenho um pouco de dificuldade com isso, assim, de juntar tudo e, né, enfim. Mas eu acho que é o certo. Espero um dia amadurecer a minha cabeça para ter essa visão, né? E ter um parceiro que esteja essa altura. Talvez o meu medo seja esse, né? Pegar uma pessoa que não seja tão a minha altura. Então, não sei. Espero ter um parceiro onde eu consiga aplicar isso, esse jeito que eu acho que deveria ser. E essa aula fala muito disso, fala sobre como conversar com o parceiro na relação. Então, ter esse propósito maior, tá? Então, uma das soluções aqui para quem pensa isso de alguma forma é olhar para essa união do casal, né? Tudo sendo de todo mundo e olhar como quais os objetivos da família, o que que a gente vai construir juntos com esse dinheiro, né? E juntar tudo aí num montante só, tá? Então, esse olhar maior aí. Né? Conversar sobre dinheiro com transparência, com maturidade, né? Reforçar essa ideia de união que não, se não entra como competição, gente. Senão fica muito uma competição do casal e não dá bom. Se vocês, né, cada um pagar uma parte das coisas, não sei o quê, e aí um é mais, o outro se sente inferiorizado, desequilibra essa relação. Tem que tomar muito cuidado. Tanto que
é uma das maiores motivos de divórcio é o dinheiro, né? Então, assim, é um pilar muito sensível que tem que ser lidado com muita maturidade aí em relação ao casal, com o casal, né? Então, olhar que que esse dinheiro é potência para os dois, tá? E não, né? Então, a mulher tem que se sentir nesse pé de igualdade com o homem para conseguir exercer isso, colocar isso na prática, né? Senão, se ela se sente inferior a ele, ela vai se sentir insegura aqui de colocar isso e de ela ter autorização do próprio dinheiro dela. Então, assim, tem muitas dinâmicas por trás disso aqui, tá? É isso, meu povo. Falei bastante, foram 15 dinâmicas, né? Dinâmicas com soluções. Eu vou ler por cima só o tópico de cada uma aqui. Não sei se está na ordem, tá? Mas só para linkar todas elas, ficar um resumão aqui. Então, primeira, feridas com pai e mãe, à base da escassez, né? Falta de mãe, falta de pai, desordem sistêmica, né? Quando o filho está fora do seu lugar aí, lealdades sistêmicas, a dor da família, a outra é postura profissional muito frágil, crenças, crenças, né? Postura infantilizada de querer muito entregar pouco, o desequilíbrio, né? Desconexão com teu servir, com teu propósito, desrespeito com o dinheiro, a forma como tu lida com ele na prática, desconexão com o feminino, que, né, dá o bloqueio criativo e tudo mais, a postura de salvadora, a falta de mentalidade de empreendedora, de fortalecer, né, de desenvolver habilidades e tudo mais, e medo de prosperar e abalar o relacionamento, e falta de metas e clarezas. Bastante coisa, hein? E aí, fez sentido aí para vocês? Gente, agora eu vi que estava gravando. A pessoa se não tá? Se eu falo tudo isso e não tá gravando, eu já ia ter um piripaque aqui. Meu Jesus do céu. E aí, alguma dúvida? Alguma questão? Me contem. Tá digerindo? É bastante coisa, né? Então, aí a ideia, como eu falei no início, é vocês identificarem. Eu sei que vocês vão se identificar com mais de uma, tá, gente? Então, a ideia aqui, como eu falei, não é trazer uma solução, porque é muita coisa, muitas dinâmicas, né? Cada coisa aqui é um atendimento, é uma aula. Então, assim, dá para aprofundar tudo isso. E, como eu falei, né? Muito das coisas que tem aqui no portal já estão aprofundadas. Então, aqui foi para trazer um compilado de informações para vocês identificarem onde vocês estão e escolher uma. Como eu falei lá no início, eu, quando decidi trabalhar o feminino, eu foquei nisso. Tanto que eu foquei tanto que hoje eu falo disso, né? Mas eu vi todas as perdas que eu estava tendo e foquei muito nisso. Então, pega um dos pilares que tu sente que está mais forte, foca nisso. Depois vai para o outro, sabe? Assim, sei lá, vou 6 meses trabalhar isso aqui, ou 3 meses, ou vou fazer um atendimento, ou vou fazer uma constelação, ou vou fazer, sabe assim? Foca um pouco numa dinâmica, depois na outra, ou duas ao mesmo tempo, dependendo do que for, né? Talvez uma desenvolver habilidades, porque isso se faz paralelo, e para a vida e tomar os pais, a gente faz juntos. Não é uma coisa ou outra, a gente faz juntos, tá? Então, as dinâmicas de adulto dá para fazer junto com as dinâmicas sistêmicas. E aí é isso, meu povo, tá? Se tiver alguma pergunta, se não pode botar depois lá no grupo. E é isso, tá? Depois, se quiserem comentar lá o que acharam. E fiquem bem, tá? Uma boa noite. Beijo. Tchau, tchau.